Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Se essa é a sua primeira vez aqui, já desça, considere se inscrever, deixar o curtir e também compartilhar esse vídeo, pois hoje nós vamos falar sobre nexo causal e o que significa essa expressão. Se você ainda não me conhece, o meu nome é Yasmin Lima, eu faço parte da equipe da Duarte Moral Advogados. Nós estamos nas redes sociais, Facebook e Instagram Duarte Moral ADV. E se você quiser também entrar em contato conosco, conhecer um pouco mais sobre as nossas áreas de atuação, também temos o nosso site duartemoral.com. Lembrando que todas essas informações, elas sempre ficam aqui embaixo na descrição de todos os nossos vídeos. Basta você subir um pouquinho a tela do seu celular e você vai conseguir acessar todos esses links úteis. Mas vamos para o tema do vídeo de hoje. Afinal, o que significa essa expressão nexo causal? Bom, apesar de ser uma frase, um termo um pouco esquisito, nexo causal, a explicação é muito mais simples do que parece. Nexo causal nada mais é do que a ligação, o vínculo entre um ato ou um fato e a consequência dele para uma pessoa, para uma empresa, a consequência que ele gerou ali no mundo. Então, quando a gente fala de nexo, a gente está falando dessa relação. Causa e consequência. Uma coisa aconteceu e essa situação gerou um prejuízo, gerou algum dano que precisa ser reparado. Uma ressalva importante da gente fazer é que no vídeo de hoje a gente vai estar tratando sobre nexo causal com o olhar do direito civil. Então a gente não vai estar falando dessa expressão aos olhos do direito criminal, que já envolve aquela questão de quem é culpado por um crime, quem pode ser considerado coautor, ajudante. Então, direito criminal a gente vai deixar de lado. Todos os exemplos, todas as explicações que eu vou estar trazendo aqui, elas têm relação com o direito civil, uma responsabilização de indenização, de reparar algum tipo de prejuízo, mas sempre aos olhos do direito civil. Dentro do nosso Código Civil brasileiro, que é aquele código que tem todas as normas sobre o ato, a vida pública, a vida particular de uma pessoa desde o nascimento até a sua morte, negócios, todas aquelas situações do dia a dia que todos nós vamos passar, não tem para onde correr, tudo ali está descrito no Código Civil. A gente tem uma informação importante que é descrito dentro desse código, que a pessoa que causou algum prejuízo ou algum dano para o outro, ela é obrigada a reparar esse prejuízo. Isso tem relação com o nexo causal que a gente está tratando. Então, eu vou trazer um exemplo para ficar mais fácil a compreensão. Imagina que você deseja fazer um financiamento, está ali na busca para comprar o seu primeiro imóvel, e todo mundo sabe que para você conseguir um financiamento bacana, você precisa ter um nome limpo, ter uma boa concessão de crédito, para que você consiga aumentar as suas chances de ter esse imóvel que você deseja. Então, quando você faz essa consulta, você descobre que o seu CPF está negativado indevidamente. Então, aqui nós já temos o primeiro ponto, temos o fato, temos o ocorrido. Meu nome está negativado indevidamente. E aqui nós temos a consequência. Qual que é a consequência? Eu não consigo fazer um empréstimo, eu não consigo concluir o meu financiamento, eu não consigo fazer nada que envolva essa concessão de crédito, porque o meu nome está sujo, mas está sujo de forma indevida. Então, nós temos a causa e temos a consequência. E a empresa ou a pessoa que causou esse prejuízo para você, está te prejudicando no seu dia a dia, ela precisa ser responsabilizada. Ela precisa responder e indenizar você de alguma forma por esse prejuízo que ela está te causando. Por isso que é muito comum a gente ver no judiciário aquelas ações de negativação, protesto indevido, estão me fazendo uma cobrança que eu já paguei, porque de fato isso causa um grande prejuízo ali no dia a dia. Então aqui a gente tem essa relação, causa e consequência. A empresa que fez esse ato indevido, ela precisa responder. Então você pode solicitar, por exemplo, uma indenização por danos morais, por conta desse prejuízo que você está sofrendo. Um outro exemplo de uma situação que aí é mais comum entre pessoas físicas e pessoas físicas. Imagine que você está no seu apartamento e você começa a perceber um enorme vazamento de água. Está vazando das paredes, está dando mofo, está prejudicando o seu dia a dia, estragando os seus móveis. E depois de uma averiguação de um profissional, é descoberto que a causa desse vazamento foi a obra do seu vizinho do andar de cima. Uma obra que talvez o profissional tenha perfurado um cano errado, tenha feito uma
um serviço ali que não foi bem acabado, e isso está causando um prejuízo no seu apartamento, você que mora no andar de baixo. Então, novamente, nós temos essa relação. Qual que é o meu prejuízo? Meu apartamento está com vazamento de água, as minhas coisas estão sendo estragadas por conta desse problema. E qual que é a causa? A obra do meu vizinho. Essa obra que foi mal realizada está causando esse prejuízo para mim. E nessa relação nós temos esse nexo, a causa e a consequência. Assim como no primeiro exemplo, o seu vizinho, ele pode sim ser responsabilizado para ser obrigado a reparar esses prejuízos que está causando na sua casa ou no seu apartamento. Porém, existem situações que o nexo causal não é tão óbvio de ser reconhecido. Esses dois primeiros exemplos que eu trouxe, vocês podem perceber que são situações mais fáceis, mais rápidas de serem detectadas. Qual que é o problema? O que causou? Precisa responsabilizar, precisa reparar aquilo que foi feito. Mas existem outras alegações mais complexas, em que não é tão fácil você conseguir identificar se realmente existe essa ligação ou se é um fator externo que causou aquele problema. Imagine, por exemplo, a situação de um empregado, ele sai da empresa, resolve processar essa empresa, porque ele alega que ele desenvolveu problemas mentais, depressão, ansiedade, burnout, aquela exaustão extrema por conta do ambiente de trabalho. E ele fala que a causa dessas doenças que ele não tinha antes ocorreram por conta do ambiente de trabalho. Ele sofreu algum tipo de assédio moral, uma pressão psicológica ali muito forte, e foi essa pressão que causou esses problemas nele. Mas essa já é uma situação mais difícil de ser identificada. Será que realmente foi só o ambiente de trabalho que causou esse tipo de problema nesse empregado? Será que foi algum outro fator externo? Será que essa pessoa já tinha esses problemas e eles foram se agravando com o tempo, mas a empresa em si não tem relação com isso? Então essas são situações em que verificar essa linha, essa ligação entre qual que é o prejuízo e qual que é a ligação, né, a suposta causa desse prejuízo, elas são mais difíceis de serem identificadas. Claro, não são situações impossíveis. Em casos dessa natureza, muitas vezes é escutado testemunhas, provas documentais, laudos médicos de psicólogos, para tentar de fato reconhecer se a alegação dessa pessoa ela realmente faz sentido, tem relação com aquilo que ela está sendo dito. Então a gente pode ter esses casos que o nexo causal é muito fácil de ser identificado, ponto A, ponto B, obviamente tem uma ligação entre os dois, mas também existem essas situações que são mais complexas. Você pode ir do ponto A, B, C, D, E e até o infinito para tentar saber se realmente existe essa ligação. Eu espero que o vídeo de hoje tenha sido útil, que os exemplos trazidos tenham te ajudado a compreender o que é essa expressão. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, considere se inscrever, deixar o seu curtir. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais! O outro eu gravei e tava desfocado. Calma, eu gravei o vídeo inteiro, aí eu vi que tava desfocado. Calma.